Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade às nossas aulas híbridas e nós vamos falar novamente da Revolução Francesa, visto que a Revolução Francesa ela não foi um processo de ruptura imediata, ela vai passar por várias fases e entender esse processo ao longo dos seus 10 anos de Revolução Francesa e as suas fases torna-se muito relevante para o conhecimento histórico. Bom, a Revolução Francesa ela pode ser dividida pela revolta aristocrática, pela Assembleia Nacional Constituinte, pela monarquia constitucional e pela República e Convenção Nacional e também pelo governo do Diretório. Essas são as fases para facilitar o processo de entendimento da Revolução Francesa. O que foi essa revolta aristocrática? O rei Luís XVI ele foi aconselhado pelos seus ministros a aumentar os impostos e incluir nesses impostos o primeiro e o segundo estado, que era a nobreza e o clero. Acontece que ele ficou com medo de perder seus privilégios e a nobreza e o clero pressionaram o rei para convocar uma assembleia de todos os estados, reunindo o primeiro, o segundo e o terceiro estado, o que ajudaria a obrigar o terceiro estado a assumir sozinho os novos tributos. Obviamente que o terceiro estado ele iria questionar essa decisão, não iria concordar, sendo que ele era a maioria da população, pagar impostos para manter o primeiro e o segundo estado. Muito bem, foi convocado o terceiro estado e na votação que iria implementar essas mudanças, o terceiro estado ele questionou, visto que os votos dos membros do terceiro estado tinham um peso menor. E aí, como eles não aceitaram, e eram muitas pessoas, eles decidiram naquele momento de efervescência proclamar uma Assembleia Nacional Constituinte. Obviamente que o rei Luís XVI ele não iria aceitar, e ele ordenou o fechamento da Assembleia. Aqueles membros do terceiro estado, eles tinham alguns apoios também no clero, uma parcela do clero mais ligada às camadas baixas, camadas populares. Eles vão se organizar e tomar a Bastilha. A tomada da Bastilha ela será simbólica, visto que alguns historiadores falam que a tomada da Bastilha será o fator decisivo na Revolução Francesa. E essa revolta ela não se restringiu a Paris, ela foi se espalhando por toda a França, visto que a maior parte da população seria atingida pelo aumento dos impostos e insatisfeito com aquela crise econômica que a França estava passando, vai aumentar o apoio dos revolucionários. Nesse momento também a gente vai ter um período de grande medo, visto que os monarquistas serão perseguidos e o rei terá seus poderes diminuídos. E dentro dessas ideias que os revolucionários propunham, eles propunham a redução dos direitos senhoriais sobre os camponeses, acabar com esses direitos, e também o fim dos privilégios do clero e da nobreza. Esses privilégios tributários sobrecarregavam o terceiro estado. Outro ponto que nós devemos destacar também, que o clero, a igreja, ela irá perder poder, visto que a igreja, o estado, no período absolutista, ela possuía amplos poderes e ela caminhava junto com o rei. Aqui nós temos uma pintura que ilustra a tomada da Bastilha e ela é muito simbólica. A Bastilha ela era uma prisão, segundo alguns historiadores ela estava desativada, mas que dentro dela havia armas. E esses revolucionários, eles queriam adentrar na Bastilha para pegar essas armas. Outro ponto que nós devemos destacar é que
com a Revolução, foi redigido um documento muito simbólico, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E essa declaração, ela propunha o respeito pela dignidade da pessoa, a liberdade e a igualdade dos cidadãos perante a lei, o direito à propriedade individual, o direito à resistência à opressão e a liberdade de pensamento e opinião. Esses pontos são fundamentalmente influenciados pelos ideais liberais. Marx, quando foi escrever um livro a respeito da Revolução Francesa, o 18 de Brumário, ele vai criticar a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que, segundo ele, eram visões unicamente liberais e não observavam as camadas menores da sociedade. Aqui nós temos uma pintura que simboliza o que foi a Revolução Francesa. De um lado nós temos a nobreza montada nos cavalos, acuada, os militares também sendo pressionados, e de um outro lado nós temos a população revoltosa insurgindo contra aquela sociedade, aquele status quo. Então, a Revolução Francesa, ela vai ter marcos fundamentais de mudança nos aspectos estruturais da sociedade e também nos aspectos políticos da sociedade. Por hoje nós vamos parar por aqui, e na próxima aula nós abordamos mais algumas questões acerca da Revolução Francesa.